fechemos os nossos olhos. E à nossa frente, a figura de Jesus, sempre, sempre. Jesus é o grande mestre, é a grande referência, a grande luz, é o grande guia, o exemplo a ser seguido. Jesus, que esteve conosco fisicamente há 2000 anos, mas que vem conosco desde o sempre e ficará conosco desde o sempre. Ele, que nos ensina tantas coisas e que, com tanto amor, está sempre ao nosso lado, nos orientando, pedindo para que o compreendamos cada vez mais. E compreender Jesus é buscar entender cada vez mais, por exemplo, as suas parábolas. Ele nos diz tantas coisas através das parábolas. Só que precisamos compreender a sua mensagem, senão fica difícil decifrarmos tudo aquilo que está embutido dentro de cada parábola. Hoje estaremos falando da parábola do semeador, aquele que saiu a semear. Mas precisamos compreender que cada um de nós é um semeador, que sai a semear em todos os instantes, e que a nossa semeadura seja sempre a melhor, a mais proveitosa. Aquela semeadura que distribui o bem a todos aqueles que nos cercam. Obrigado, Jesus, por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos falar da parábola do semeador. Uma das mais lindas parábolas que o Mestre nos deixou. Vamos então, só desligando aqui, pensar um pouquinho sobre as parábolas. Um beijão a todos, Maristela, Daniela, Rosa, Cida, Léo, tá? Depois no finalzinho a gente dá um abraço especial para todos vocês. Então, vamos entender que a parábola de Jesus não tem apenas aplicação religiosa. Jesus, nós precisamos compreender um Jesus tão maior que às vezes não nos damos conta. A humanidade parece que quer entender um Jesus como um professor de religião. Jesus não é um professor de religião. Aliás, nem religião ele deixou há 2000 anos. Jesus, ele é um professor para a vida integral, em todos os sentidos. Aquela vida da convivência entre nós, aquela vida da nossa convivência com o Pai. Então, Jesus é um professor tão maior do que aquele que a humanidade costuma imaginar. Então, a parábola não tem apenas essa ligação religiosa. Ela fortalece em cada um de nós e precisa fortalecer o desenvolvimento moral de cada um. Ou seja, o conjunto de valores, normas, noções sobre aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que não convém fazer, aquilo que deve ser feito. Então, tudo isso na convivência dentro da sociedade. E é isso que Jesus nos deixa, né? Então é preciso viver esses ensinamentos no dia a dia. E não quando estou dentro de um templo religioso, quando estou dentro de uma casa espírita, quando estou dentro de uma igreja. Então aí eu vou pensar em Jesus. Vou pensar na parábola. Vou pensar nos ensinamentos. Não. Jesus nos deixou tudo isso para que nós analisássemos e trouxéssemos para dentro de nós no dia a dia, em qualquer ambiente. É dentro da igreja, dentro do templo, da casa espírita? Também, mas é dentro de qualquer local. É dentro do lar, é dentro da oficina de trabalho, é na reunião com os amigos, é no transporte, em qualquer local. Jesus tem que estar presente com os seus ensinamentos. E Jesus se utilizou muito do exemplo da semente. E hoje nós vamos falar da parábola do semeador. Então, a semente, ela retrata
Eu queria dar um abraço especial também, se vocês permitirem. Ó, tanta gente aí. O Fred, o Marcos, que a gente já falou. Eu queria dar um beijo especial a uma pessoa tão importante na minha vida. Todos são, hein? Todos são. Meu querido Dr. Faria. Dr. Faria. Amigo de 40 e tantos anos, que trouxe à luz as minhas 2 filhas mais novas, né? Há 40 e tantos anos atrás. E ele nos acompanha. Então, um beijo, doutor Faria, todo o meu respeito, todo o meu carinho pelo senhor, tá? Então, Jesus se utilizou tanto da semente, porque a semente retrata com perfeição aquilo que acontece no coração do homem, né? A necessidade do despertar para uma nova vida. A vida espiritual, a vida moral, ou seja, sair da situação anterior para avançarmos para uma vida melhor, muito mais produtiva, né? Então, quando estamos despertando, tudo isso se assemelha àquilo que acontece com a semente, né? E quando olhamos, é interessante, quando pegamos uma semente e olhamos com cuidado, não se vê a vida. Não tem vida, parece que não. Ali, parece que nela não contém nada. Essa vida está latente, está ali, só precisa de condições favoráveis para que a vida aconteça. Quando foram abertas as pirâmides no Egito e os faraós ali, né, sepultados, eles costumavam sepultar os mortos com oferendas para a vida futura. Os egípcios acreditavam na vida futura, né? E dentre as oferendas que eles deixavam ali dentro, quando sepultavam os seus mortos, incluía também porções de sementes para a vida futura. Ele chegaria lá com a semente, pelo menos, para produzir alguma coisa. E na abertura dessas tumbas, retiraram essas sementes e colocaram essas sementes em condições favoráveis para que surgisse a vida. E elas germinaram. Ali estavam dentro das tumbas há 2.000, 3.000, 4.000 anos, quietinhas, com a vida latente, mas estacionada, sem conseguir eclodir. Quando retiradas e colocadas em condições favoráveis, a vida surgiu, a vida veio. Então nós vamos ver os exemplos que Jesus narra, sempre se utilizando da semente. A semente que parece morta, mas que a gente precisa fazer com que germine, que a vida venha, e que venha em abundância, como o próprio mestre disse. A parábola do semeador, que nós vamos comentar em seguida, ela é muito valorizada, vamos dizer assim, porque a parábola do semeador, ela está narrada em 3 dos 4 evangelhos. 3 evangelistas narraram a parábola do semeador. E isso aconteceu apenas em 3 ou 4 ocasiões, não mais do que isso. Ela está narrada em Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 23, Marcos, capítulo 4, versículo 1 a 20, e Lucas, capítulo 8, versículos 4 a 15. E só 3 parábolas foram mostradas, né, inseridas em mais do que 2 evangelhos. Só 3 parábolas. E a parábola do semeador fala da história de um fazendeiro que lançou sementes em vários lugares com diferentes resultados. A semente era a mesma, mas o resultado era diferente. Por que diferente? Porque dependia da qualidade do solo. Olha aí que coisa. Então a importância desta parábola é salientada por Jesus. Está consignado no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 13. E Jesus disse assim: não entendeis esta parábola. E como compreendereis todas as parábolas? Olha a importância dessa. Então não entendeis essa parábola, como vocês vão compreender as outras? Porque essa parábola está nos trazendo a oportunidade de um entendimento com relação a nós,
naquilo que nós encontramos no dia de hoje, aqui dentro do nosso coração. Jesus está dizendo que essa parábola do semeador, é fundamental para entendermos as outras. Ou seja, precisamos nos compreender, ver em que condições nós estamos, porque sem entendermos como estamos, não vamos compreender as outras. Então, é preciso despertar. E muitas vezes, o despertar para uma vida nova, não estou falando só a vida religiosa, mas a vida de um sentido geral, moral, fazermos o bem, vivermos em sociedade de uma forma bonita, proveitosa. Então, muitas vezes o despertar vem pela dor. Raros são aqueles que despertam pelo amor. Nós vemos, por exemplo, numa casa espírita. Quantos vão a uma casa espírita buscando, um entendimento novo? Porque a dor chegou. Poucos vão procurar porque o amor chegou. Então, a dor é o grande aguilhão que nos cutuca e que nos leva adiante. É como a espora para o cavalo, Aquela espora na bota do cavaleiro, o cavalo precisa andar para frente. O que ele faz? Enfia a espora no couro do cavalo. E aí ele vai. Para nós precisamos andar para frente. A espora se chama dor. E aí sim, nós vamos buscar a saída. E nós temos uma historinha, não me recordo se a gente chegou a comentar em lives anteriores, mas a lição da semente. E Jesus, ali reunido na casa de Pedro, na casa da sogra de Pedro, era o local onde eles faziam a reunião quase que diária, constantemente estavam ali estudando, fazendo um evangelho. O primeiro evangelho no lar começou ali, na casa de Pedro, na cidade de Cafarnaum, na linda Galileia, uma Galileia tão especial. Então, chegaram os discípulos para a reunião e um deles reclamou: nossa, Jesus, a vida está tão complicada, quanta confusão, sei lá, dificuldade. Aí começou a enumerar uma série de problemas. Saldo bancário no vermelho, não sei em quem votar, sei lá, colocou um monte, dificuldade financeira, e começou a colocar um monte de coisas. E Jesus, se aproveitando desse momento em que ele colocava para fora a dor que lhe incomodava, Jesus deixa um ensinamento. E ele diz assim: olha, pessoal, é difícil vencer as aflições do dia a dia, as dores, as dificuldades do dia a dia. É guerra, injustiça, sofrimento, Jesus falava. E ele falava: olha, entramos no templo, lá em Jerusalém, e de repente nós vemos um rico que compareceu ali, carregando todo o seu orgulho e a sua vaidade. E ao lado dele, um pobre, carregando consigo todo o seu ódio, toda a sua revolta. Então é difícil, falava Jesus, a gente conseguir o coração puro, como seria o desejável. E aí ele faz uma comparação linda. Ele diz: o reino divino, o reino dos céus, que falamos tanto, que é o nosso interior, a nossa paz, a nossa serenidade. O reino dos céus em nós é como uma semente minúscula do trigo. Ou seja, no início, parece que não existe. Mas ele diz: lançada ao solo, mesmo encontrando todos os detritos e o peso da terra, quando ela aflora, ela segue para o alto. O vegetal vai para o alto, sem mais se deter. Tenho certeza que todos vocês nunca viram sair da terra, após a germinação de uma semente, sair o vegetal e de repente mergulhar e entrar na terra de novo. Não, ele vai para a luz. E aí Jesus faz uma comparação com aquele que busca o entendimento do evangelho, mas também é aquele que busca o entendimento do bem, da vida em sociedade equilibrada, com amor, com paz, com serviço ao próximo.
Ele diz, o aprendiz do Evangelho é igual à semente. Quando ele encontra a vida, ele vai sempre na direção da luz, mesmo tendo os seus pés fincados na terra. Temos os pés na terra, mas o nosso coração busca a luz. E quando ele cresce, o aprendiz do Evangelho cresce, aí ele distribui frutos. Olha, ele não cresce só para si, ele não cresce só para envaidecer-se. Olha como eu cresci. Não, ele cresce para distribuir frutos. O serviço ao próximo. Frutos de bondade, frutos de amor, frutos de esperança. E nesse exemplo que Jesus deixava, de repente Pedro interrompe e diz assim, mas Jesus, você está falando da semente germinando, mas espera um pouquinho. E aqueles que sabem o que é que precisam fazer? A semente até ameaçou germinar, mas não praticam o bem que você está falando, Jesus. E aí Jesus diz, esses se comparam a uma semente adormecida, uma semente que está num cantinho, em um local qualquer, sem as condições para germinar, para fazer a vida eclodir. Mas Jesus diz, para esses virão os grandes vendavais, as grandes tempestades, e vão fazer com que essa semente role pelo solo, e de repente ela vai sair daquele local que não consegue fazer surgir a vida, e mudando de posição, ela vai encontrar um local propício. Era a dor, aquela dor, que de repente a semente está aqui dentro, mas eu ignoro, não permito que ela viva, que ela traga a vida. Mas aí vem a dor, o sofrimento, o padecimento, a partida de um ente amado, a dificuldade financeira, quantas coisas. É como se essa semente, no meio desse furacão todo, desse vendaval todo, ela começasse a sair do local e de repente, encontrando terra fértil, surge a vida. Nós, muitas vezes, precisamos da dor para lembrar de Deus. Precisamos da dor, da dificuldade para pensar no amigo. Precisamos da dor, da dificuldade para perceber que a nossa vida não é isso que a grande maioria vive. É acordar, se alimentar, dormir de novo. Não, a vida não é isso. A vida vai muito além disso. A vida é tão bonita, tão completa, tão importante. E às vezes não aproveitamos. E aí vamos ver a parábola que ele deixou, tão linda, com tantos ensinamentos. Vamos pensar um pouquinho. Pegamos aqui o texto de Mateus. Mateus, porque ela está inserida em 3 evangelhos. Vamos pegar o de Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. E diz assim, preste bem atenção, ela é um pouquinho longa. Depois nós vamos esmiuçar trecho a trecho. Combinado? Então vamos lá. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava assentado junto ao mar da Galileia. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas, por parábolas, dizendo. Aí ele fala do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, na estrada, tá? E vieram as aves e comeram-na. Acabou a semente. E outra parte caiu em pedregais, terra cheia de pedras, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, a vida veio, surgiu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra parte caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. A vida que vinha acaba se misturando
nos espinhos. E outra caiu em boa terra e deu fruto. 1 a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós vemos, fazendo um resuminho bem rápido da parábola, ele diz que o semeador saiu e jogou a semente. Uma parte da semente caiu na estrada, né? Solo pisado, batido. Outra parte caiu num terreno cheio de pedras. Diz que chegou a germinar, porque encontrou um pouquinho de terra embaixo, mas não pôde ir mais profundo. E ali, quando vem o calor, ela morre. Por quê? Porque a semente não tinha, né, nessa germinação, não tinha uma raiz bem fincada no solo. A terceira parte caiu no meio dos espinheiros. Ela até cresceu, mas começando a crescer, ao invés de seguir com liberdade para o alto, ela se enroscou no meio dos espinhos. E a quarta caiu em terra fértil. E caindo em terra fértil, produziu, foi em frente. Então, nós temos 3 pontos importantes a considerar. Primeiro, a semente. Segundo, os solos. E o terceiro, o semeador. Então, semente, solo e semeador. Vamos falar primeiro da semente. Semente podemos entender como a palavra de Deus, o ensinamento de Jesus. Mas também vamos sair um pouquinho só desse entendimento religioso. Vamos também entender como o ensinamento moral que recebemos para o dia a dia, né? Em qualquer situação. É o professor orientando, é a leitura que fazemos, um filme que assistimos. Olha que coisa boa. Temos que buscar isso. Então, essa semente fica aqui dentro. Está no coração de todos nós. Porque todos nós, em algum momento, presenciamos coisas boas. Só precisamos fazer germinar. Então, mesmo no coração daquelas pessoas que consideramos como muito brutas, muito violentas, está lá a semente. Está guardando. Está ameaçando germinar, mas não germina. Ela está esperando uma condição favorável. Então, mesmo o mais violento, ele tem a semente. A semente do bem está ali dentro. Merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho e todo o nosso apoio para que ela possa germinar. Ele merece, assim como todos nós merecemos. Então, a vida espiritual, falando nessa semente, a vida espiritual, a vida moral, ela está latente. Só precisa despertar. Nada além disso. Então, ela evolui dentro do coração do homem quando essa planta germina, quando essa semente germina. Só que, quando nós temos um ensinamento, por exemplo, de Jesus, um ensinamento na escola, um ensinamento dos pais, tudo é ensinamento. Esse ensinamento, essa semente, colocada no coração nosso, para germinar, ela pede cuidados especiais, que não podemos esquecer, nos afastar dele. Por exemplo, para oferecer condições especiais, nós temos que ter o solo adequado, preparar esse solo, o adubo, né? Fortalecer esse solo para que ela germine e vá seguindo em frente. A água, sem a água da vida, ela não vai crescer. Imagine uma semente fincada num solo no meio de um deserto. Não cresce, não vinga. E precisa também de luz. Luz em todos os sentidos, né? A luz do sol, mas a luz do ensinamento, a luz do amor, a luz do companheirismo, a luz da ajuda, tudo é luz. E precisa também de proteção. Essa semente, quando começa a querer germinar, é preciso que esteja protegida. Por quê? Porque virão os pássaros, devorarão, as ervas daninhas, né? Sufocarão, os insetos. Então, é preciso proteção.
E aí nós vamos recordar dos nossos filhos pequenos. Estamos ensinando, falando de Deus para eles e falando deles para Deus. Então, precisamos cuidar deles, aquela proteção, aquele ensinamento, aquele cuidado, para que isso não se perca ao longo da sua caminhada. Outra coisa, falando de semente, temos que nos preocupar com a pureza da semente. Como o homem deturpou a semente, no caso de Jesus. Como o homem deturpou tantas sementes, ensinamentos morais que nós tínhamos no passado, fábulas contadas, e o homem vai deturpando, vai colocando o seu pincelzinho e pintando de outra cor. Eu tenho restrição a isso, tenho restrição àquilo, e vamos colocando tantas barreiras. E aí perdemos o sentido real das coisas, o bom sentido para as coisas. Então o homem deturpa, como no caso, a semente de Jesus. O ensinamento dele foi mexido. Em muitas coisinhas foi mexido. Tanto que Jesus, isso agora está em Mateus, capítulo 15, versículo 12. Ele disse assim: toda planta que meu Pai Celestial não tiver plantado, vai ser arrancada. Começou a enxertar com coisas que nada tem a ver, em algum momento ela vai ser tirada fora. Vamos recordar, por exemplo, para aqueles que já leram, que já estudaram, a parábola do joio e do trigo. Que mais uma semana, duas, nós vamos falar dessa parábola, que é a mistura do joio no meio da plantação do trigo. Então, quando se mistura coisas que não estão compatíveis com o ensinamento de Jesus, em algum momento tem que ser arrancada. Né? Vai ser arrancada. Por quê? Porque há determinadas coisas que muita gente engole, mas não consegue produzir bons frutos. E aí Jesus disse, conhece-se a árvore pelos frutos. Se eu não tenho bons frutos, a minha árvore está ruim, né? Está com problema. Então, Jesus nos chama a atenção para que nós busquemos cada vez mais um entendimento melhor, mas com critério, com avaliação. Não ficar engolindo tudo. Não, disseram que é isso, então é assim. Não, não é. É aquilo que você entender. Mas para entender, tem que estudar. Senão, não vamos entender, né? Falamos da semente. Vamos falar um pouquinho do solo. O que vem a ser o solo nessa parábola de Jesus? Os corações. Os corações da humanidade. Os corações são diferentes ainda na Terra, porque as condições espirituais ainda são diferentes. Nós temos existem pessoas com nível de conscientização maior e pessoas com nível de conscientização das coisas menor. Alguns praticando mais o bem, outros ainda não. Ainda, porque em algum momento praticarão o bem, né? E que vai, por exemplo, nesse diferente, ou nessa diferença entre os corações, vai desde aquele que é indiferente, por exemplo, ao Evangelho de Jesus, nada diz para ele, né? Ao bom ensinamento, são as orientações de um bom professor, as orientações de um bom pai. Olha, cuidado com os vícios, filho. Olha, cuidado com os amigos, selecione seus amigos. Então vai desde aqueles que permanecem indiferentes até aqueles que ouvem um ensinamento bom e o praticam. Então vai de um extremo ao outro, né? Então, vamos ver. Na parábola, o primeiro tipo de solo foi citado como longo do caminho. Ao longo do caminho. Parte das sementes caiu ao longo do caminho. Que coração é esse ao longo do caminho? Porque o solo é o coração nosso. O que é o coração ao longo do caminho? É aquele que escuta, né? Mas não dá atenção. Isso não interessa. É a terra pisada. Semente que cai na terra pisada, ela não pode germinar. A semente que cai no asfalto, como que ela vai viver? Como que vai eclodir a vida nela? Não.
Então, quantos corações se comparam ao longo do caminho? Aquele que não consegue absorver, não está no momento dele absorver, não está no momento do despertar, né? Então, são esses que vivem ao longo do caminho. São aqueles corações endurecidos. É difícil penetrar no coração deles. Aí o segundo tipo de solo. Ele disse que parte da semente, lançada pelo semeador, caiu no meio das pedras. O que vem a ser meio de pedras? Para um pouquinho. Imagina a terra embaixo. Mas um monte de pedra escondendo a terra. Tá? Então, parte da semente caiu no meio das pedras, enfincou até achou um pouquinho de terra. São aquelas pessoas que escutam, até escutam. Às vezes até recebem com alegria aquela mensagem, aquela orientação, né? Mas não consegue ter raízes, não finca. Não é algo que fique firme, que aumente cada vez mais, né? Que vá crescendo. São aquelas sementinhas que acharam o solo, a umidadezinha da parte superior do solo fez até com que saísse a raiz. Dá aquela germinadinha, mas não tem raiz. E aí? Na primeira dificuldade, aquela plantinha morre, acaba, porque não tem chance. Ela não suporta. É aquela pessoa que não suporta as provações que a vida oferece. E de repente, o calor das paixões da terra. E quantas paixões existem na terra? O calor dessas paixões, desses vícios, de tanta coisa ruim que existe, aquece a pedra do coração. Já viu uma pedra aquecida pelo sol? Como que ela vai viver junto, ao lado de uma plantinha que mal começou a viver? Aquela pedra extermina aquela plantinha que mal saiu, né, para a vida. Muitos caminhando, alguns ao longo do caminho, não quer nem saber de nada. Alguns corações empedrados, até com alguma alegria. Olha, é interessante, hein? Esse Jesus é bom demais, né? Mas não vai adiante. Qualquer coisa que surja na sua vida, ele perde o rumo. Terceiro tipo, meio dos espinheiros. Quem são os meios, aqueles que estão no meio dos espinheiros? Aquele que escuta. Escuta. Ouviu Jesus, por exemplo, né? Um ensinamento de um pai, um ensinamento de um professor. Olha, tenha uma boa conduta, não se aproxime do vício, não se aproxime das pessoas que estão cometendo atos equivocados, a delinquência, uma série de coisas. Escuta, a semente até germina, vem aquela plantinha, e aí a gente diz, graças a Deus, olha, parece que ele achou o caminho, né? Agora vai, graças a Deus, parece que está tudo bem, agora ele não vai cair de novo, não vai falhar de novo, mas vai se enroscando no meio dos espinheiros. Cuidados com a vida. Está tão preocupado com o dia a dia, as dificuldades que surgem, as doenças, a busca pela riqueza, tudo aquilo vai sufocando, como se ele tivesse um espinheiro tirando a vida daquele vegetal. E ele morre, porque não consegue sobreviver. Mas ele ia tão bem, até que surgiram os espinhos. E aí precisamos ter cuidado, para que os nossos filhos não se enrosquem em tantas coisas que a vida, lamentavelmente, ainda oferece, né? Vício, bandidagem, uma série de coisas. Mas o quarto tipo de solo, abençoado, é a terra fértil, a terra boa. A terra boa, o coração bom, que é aquele coração que está apropriado para fazer com que a semente germine. Ele já está preparado, muitas vezes, com o sofrimento da própria pessoa. Muitas vezes esse solo, que hoje é terra boa, aguardando a semente germinar, foi regado com as lágrimas
de dor daquela pessoa. Aquele terreno foi arado com um aprendizado, com a busca do entendimento, que é um esforço, é o olhar para frente. Jesus disse, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno dele. Então, vou buscar o entendimento, é o arado fincando na terra, preparando para que essa semente, de fato, germine. E aí, ele encontra a paz, a alegria, o serviço no bem. Falamos da semente, falamos do solo. Vamos falar do semeador. Semeador é o trabalhador, né? Aquele que divulga o evangelho. Quem divulga o evangelho? Todos nós, sem exceção. Sem exceção. Não somos proprietários da semente. Não, essa semente é minha. Não quero dar para o outro. Eu não sou dono dela. Eu não posso interferir na qualidade da semente, modificar essa semente, né? Geneticamente modificar. Não, a semente é semente, acabou. Então, não espera recompensas. O verdadeiro trabalhador não espera recompensas. Ele planta a semente e para serviço feito. Protege, cuida, rega, mas ele plantou a semente. Isso é importante. O verdadeiro trabalhador, o verdadeiro semeador, não pode vender a semente. Não faz sentido alguém viver, e às vezes de forma tão extravagante, através da fé alheia. Né? Crescer materialmente em razão da fé alheia. Vender a verdade. Não, verdade não se vende, verdade se constrói. O verdadeiro semeador tem que ter o cuidado para não estragar os solos. E quantos estragam? Quantos sufocam aqueles que estão buscando um entendimento maior? Colocam as coisas individuais, seu pensamento exclusivista, dentro de um entendimento que não é verdadeiro. É uma semente ou uma planta que vai ter que ser arrancada. Então precisamos ter esse cuidado. O verdadeiro semeador dirige a semeadura aos solos preparados. Então, quando eu vou distribuir a semente, eu tenho que ter o cuidado de procurar divulgar para aqueles que estão com o coração abertos. Jesus disse, não dê pérolas aos porcos. Né? Não para diminuir a pessoa, mas o porco é aquele que não está disposto a ver o valor da pérola. Os porcos estão querendo as bolotas para comer, nada mais do que isso. Então, temos que ter cuidado para distribuir para aqueles que estão realmente precisando, que estão com o coração aberto para receber. Jesus disse, não ide aos gentios, vão antes aos filhos transviados de Israel, porque o gentio ainda não estava, entre aspas, preparado para receber a mensagem. Mas então será que os outros solos, as pessoas que têm à beira do caminho o coração, aqueles que têm o coração empedrado, aqueles que têm o coração cheio de espinhos, não merecem cuidados por parte do semeador? Lógico que precisam. Precisam da ajuda, precisam de orientações para a correção, precisam divulgar os ensinamentos para a vida, Então, nós temos que ter cuidado com essas pessoas, mas entender que, às vezes, não posso ficar tanto tempo falando de algo para quem não quer ouvir. Não é crítica, jamais. Mas vamos ver episódios que no passado, não sei se hoje tem, por exemplo, na Praça da Sé, aqui em São Paulo, que a pessoa com toda a boa vontade subia em algum banquinho no meio da Praça da Sé, abria uma Bíblia e ficava falando. Para quem? Para ninguém. Aquele homem, com o conhecimento que ele tinha, com a dedicação que ele tinha, se ele estivesse dentro de uma igreja, ele atingiria o coração de muito mais gente. Então, temos que ter cuidados. Por quê? Porque precisamos entender quem está disposto a receber a semente. Então, precisamos entender também
que semeadores somos todos nós, que falamos de Jesus, que falamos do bem, que falamos do amor, que falamos da vida em sociedade. É o professor na escola que ensina com carinho, com dedicação, com zelo, com honestidade aos seus alunos. Os pais cuidadosos que cuidam da criança são semeadores. Às vezes nem estão falando de Jesus, mas são semeadores, todos eles. Então, nós precisamos entender que é preciso semear para aqueles que querem receber, mas é preciso cuidar daqueles que ainda não querem receber a mensagem melhor. Tem uma historinha que diz a respeito de um semeador, entendido como semeador incompleto. Era um homem que falava, por exemplo, de Jesus. Ia no seu templo, falava com muito amor, dedicação, tal, mas ele se sentia incompreendido. Porque as pessoas começaram a deixá-lo de lado. E de repente, afastando-se do seu templo, da sua igreja, da sua casa espírita, não importa, ele se entrega ao desânimo e desencarna. Desencarnando, do outro lado, vem o anjo e o recebe e diz: como é que está aí, rapaz? Eu estou me sentindo tão mal, mas eu fiz a minha parte. Eu espalhei as sementes de Jesus. Bom, então vamos chamar Jesus para te avaliar. E aí vem Jesus. Ô, meu irmão, como é que foi? Jesus, eu fui um semeador, mas eu fui tão incompreendido. Estou desanimado. Mas o que você fez? Eu falei aquilo que você fez. Falou na parábola. Joguei semente. Mas tantas sementes caíram ao longo do caminho. Tantas sementes caíram no meio das pedras, no meio dos espinheiros. Ninguém aproveitou. A impressão que eu tive é que eu falei à toa. Eu falei às paredes. E Jesus diz: mas meu irmão, e o que você fez do solo antes de jogar as sementes? Eu não mandei jogar as sementes. O que você fez do solo? Preparou o solo? Mas Jesus, na tua parábola você não falou para preparar o solo. Então, eu joguei a semente. Mas preparar o solo, meu irmão, é tudo que eu falei ao longo de toda a minha caminhada. Nós preparamos o solo através do abraço, do sorriso, do aperto de mão, do prato de comida. Nós preparamos o solo de várias formas. Então, para que aquela pessoa, em algum momento, estivesse em condições de um solo fértil, era preciso que a sua ajuda auxiliasse retirando as pedras da incompreensão, sulcando aquela terra, aquele piso batido, para que ele pudesse oferecer condição de vida, tirando os espinheiros, para que a semente germinasse com tranquilidade. Era isso que você precisava fazer. E era isso que eu falei ao longo de toda a minha caminhada. Então, muitas vezes, aquele que não nos quer ouvir está precisando apenas de um sorriso, ser chamado pelo nome. É isso que precisamos fazer. Porque todos nós somos semeadores. Cuidemos só daquilo que estamos semeando. Cuidemos da semente. Que a semente seja sempre boa. A semente do ensinamento, do amor, do exemplo, das palavras de Jesus, das parábolas. Não ficar só naquela condição de religiosidade. Mas Jesus, eu entro na casa espírita, no templo, aí eu vou falar de Jesus. Não. Fala-se de Jesus na vida lá fora, através da forma como conduzimos a vida aqui dentro. Essa é a parábola do semeador. Então, vamos refletir bastante sobre isso. Chegamos na hora, vamos então fechando os nossos olhos e trazendo Jesus à nossa frente. Obrigado, Jesus. Obrigado, mestre querido, por tudo aquilo que você nos deixa. Obrigado por
tantos ensinamentos que nos dão a chance de olharmos para dentro de nós e avaliarmos a condição desse solo interno. Pedras. Vamos tirar essas pedras. Ah, mas não consigo. Aos poucos, meu irmão. É devagar. É um processo. Ah, mas Jesus, tão facilmente eu me enrosco nesses espinheiros. Vai ficando atento, meu filho. Vai removendo. Vai deixando o campo aberto para que essa semente germine em condições cada vez melhor. Ah, Jesus, mas meu solo é tão endurecido, tão sem vida. Trabalhe. Sulque essa terra com as unhas, com a vontade, com a força. Peça ajuda. Pegue o arado. Se esforce, olhe para frente. Vamos preparando o nosso solo. E de repente, o nosso coração estará na condição de um solo extremamente fértil, que produzirá em abundância, não só para si mesmo, mas produzirá para alimentar os outros, para ensinar os outros, para permitir aos outros que avaliem o seu solo, o seu coração, e que encontrem também forças para melhorar esse coração a cada novo instante. Que assim seja, graças a Deus. Então, que tenhamos todos nós uma boa semana, né? Domingo, votar com consciência, né? Com consciência, vamos escolher o melhor e vamos nos cuidar. Vamos preservar aquilo que de melhor cada um de nós tem. E o que é melhor? A fé, né? Acreditar nesse Deus, confiar em Jesus. Isso. Depois, a família, tão importante. E depois, os amigos. Diz que quem tem amigos tem joia dentro do coração. Então, muito obrigado a todos. Estou vendo aí algumas felicitações. Diz que quando a gente chega numa certa idade, a gente não comemora aniversário. A gente comemora a data de fundação. Então, agradeço o carinho de vocês. Muito obrigado por estarem comigo. E eu agradeço porque aqui dentro, eu sei que tenho muitas joias. É a amizade de vocês. Tá? Muito obrigado. Jesus no coração. Álcool gel na mão. Forte abraço e até semana que vem. Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigado pelo carinho de vocês. E até sexta-feira que vem. Fiquem todos com Deus. Obrigado, obrigado.